Hoje a minha mensagem vai estar lá no capítulo 7, então você pode abrir já para Mateus capítulo 7. A minha passagem ela está nesse grupo de fechamento de pregações, de ensinos do Sermão do Monte de Jesus. No capítulo 7 você vai ver várias analogias, várias ilustrações que o Senhor usa para aplicar o seu ensino, o ensino do Sermão do Monte, ao coração dos seus ouvintes. Então você vai ver uma característica muito presente no capítulo 7. Jesus começa o parágrafo com uma orientação e depois ele traz uma ilustração. Se você vê no 7 de 1 a 6, ele começa falando para a gente não julgar uns aos outros, e a ilustração que ele vai trazer, foi o pastor Messias que pregou, é que você deve tirar a trave, o tronco do seu olho, para você então tirar o galho do olho do seu irmão. Do 7 ao 12, acho que foi o pastor que pregou também, Jesus vai falar que a gente deve orar pedindo todas as coisas ao Senhor, e a ilustração que ele vai dar é que assim como homens a gente sabe sustentar e dar aos nossos filhos coisas boas, o Senhor nosso Deus também nos sustenta e nos dá aquilo que a gente pede dentro da sua vontade. Do 13 e 14, semana passada, foi o Odir, vai falar sobre a questão da ilustração da escolha do caminho do reino, da porta larga e porta fechada, que foi semana passada. Esse está fresquinho, né? Se fosse um quiz aqui, esse vocês saberiam, né? Esse é o mais fresquinho de todos. Do 15 ao 20, que é o nosso texto de hoje, ele vai falar sobre o cuidado com os falsos mestres, e a ilustração que ele vai usar é essa questão da árvore que produz bons frutos e que não produz, e assim por diante. O capítulo 7 tem muito isso, ele dá o ensino e ilustra com um exemplo muito claro, muito vívido, então é muito prático para a gente o capítulo 7. Vamos abri-lo, já estão abertos, vamos ler então 7 do 15 ao 20. Eu estou com a voz meio cansada, então vamos fazer, cada um lê um versículo aí e a gente chega lá. Gabriel pode começar aí, lê o 15 e aí quem quiser pode ler o próximo. Acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura curvas, os espinheiros ouvidos dos outros. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí, vamos orar de novo, só para começarmos. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pela semana que tivemos. Obrigado porque a gente pode se reunir aqui e prestar um culto de adoração e louvor ao Teu santo nome, Senhor. E que tudo que fizermos seja para a Tua honra e glória nesse momento, Senhor. Nos ajude a prestarmos atenção nesse momento, desviarmos e esquecermos os problemas de fora e que prestemos atenção no ensino da Tua mensagem. Me guie, me oriente, que seja falado somente a Tua palavra e não o que eu penso, Senhor, e que a Tua igreja seja edificada. É o que eu oro, em nome de Jesus, Senhor, amém. A nossa passagem aí, como eu disse, ela é bem simples. Jesus escancara de forma simples e prática o ensino que Ele quer trazer. Na prática, lendo em casa, você já sabe o que é fazer e eu não precisaria nem estar aqui. E no grego também não traz muitas questões, nem muito mais para acrescentar. Ela é uma passagem simples realmente e prática, muito prática. Ainda assim, eu vou tentar aqui correr, eu tenho bastante folhas aqui. Eu quero só trazer um aspecto que eu acho bem interessante desse texto, que é o grande alerta que Jesus faz. Eu acho que é a questão que mais tem que ser chamada a atenção nesse texto, e eu quero talvez ampliar e trazer aí os possíveis danos e os cuidados que a gente deve tomar. O texto começa no versículo 15 falando: cuidado com os falsos mestres, porque eles vêm disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente, no seu interior, são lobos devoradores. Jesus começa falando de um grupo que a princípio aquele povo que estava ouvindo ele deveria ter cuidado. Isso se aplica a nós também hoje.
que é o grupo chamado falsos profetas. Se você lesse só esse versículo, você vai ver que Jesus não amplia, ele não explica quem são os falsos profetas. Aquelas pessoas já sabiam quem era. E é o que eu vou gastar mais tempo na mensagem hoje, é tentando explicar qual era o conceito de falso profeta que aquelas pessoas tinham e o mal que elas causaram ao povo de Israel e causaram à igreja. E os cuidados que nós devemos ter, e depois a gente vai para as aplicações. Normalmente, quando a gente lê nos evangelhos alguém chamado de falso profeta, o primeiro grupo que vem na nossa mente são os fariseus, correto? É o primeiro grupo que vem na mente, são os fariseus. E eu concordo com vocês. Diversas vezes nos evangelhos a gente vai ver Jesus tendo combates ferozes, tendo argumentações e debates muito duros com esse grupo, e eles são constantemente acusados de trazer um ensino errado, realmente desviarem o povo da nação de Israel, impedindo que eles conheçam ao Senhor. Essa é a grande crítica de Jesus, que eles não entram no reino de Deus e também pedem que os outros que querem entrar entrem. Mas se a gente for ver do capítulo 1 até o capítulo 5 de Mateus, você vai perceber que até então Jesus ainda não tinha tido nenhum debate com os fariseus. Se você fosse ver, se a gente fosse fazer um rápido panorama de Mateus, você vai ver que os fatos que foram escritos do capítulo 1 até o 7 são os seguintes. Mateus começa falando da narração da genealogia de Jesus, depois ele fala do nascimento de Jesus, a vinda dos magos do Oriente, a fuga de Jesus e sua família para o Egito e, consequentemente, a matança de todos os meninos. Depois fala do retorno da família de Jesus para Nazaré. Surge João Batista na história batizando, narra o batismo e a tentação de Jesus, e depois Jesus vai para a Galileia e prega na Galileia. Depois da pregação da Galileia, junta-se uma multidão em volta de Jesus, e assim começa e inicia o Sermão do Monte. Foi o que a gente viu lá no comecinho. Se você reparou, em nenhum momento eu disse que Jesus teve um confronto com os fariseus. Porque até o Sermão do Monte, no livro de Mateus, o ministério público de Jesus ainda não havia começado. Então Jesus ainda não tinha tido um confronto direto com Jesus. Então, nesse sentido, eu acho que não seria correto a gente falar que Jesus necessariamente está falando dos fariseus, nesses falsos profetas aqui. Eles se enquadram, mas como Jesus ainda não havia tido nenhum atrito com eles, não necessariamente ele estava falando desse grupo. Se a gente olhar, na verdade, no capítulo 5, versículo 20, Jesus, ao contrário, ele vai elogiar os escribas e os fariseus, falando que se a justiça das pessoas não superarem os fariseus, como a gente já viu, eles não serão dignos, não entrarão no reino dos céus. Mas como a gente já fez uma série de sermões, no próprio capítulo 5 e no 6, a gente viu várias mensagens onde Jesus traz o ensino. Vocês ouviram isso e não é dessa forma, é dessa. Onde cada um dos pregadores falou, olha, quem ensinava isso eram os fariseus. Então, como conciliar isso? Essa é a grande dificuldade aí. Como eu disse, no versículo 7, apesar de Jesus não ter tido ainda nenhum confronto com os fariseus, eu acho que ele está pensando num grupo maior. Ele está, de fato, combatendo no Sermão do Monte os ensinos que os fariseus traziam, mas a ideia, quando ele fala dos falsos profetas, ele está ampliando, é uma gama muito maior. E aí, nesse sentido, eu queria trabalhar com vocês 3 grupos de falsos profetas que a gente encontra nas Escrituras. A gente vai falar do Antigo Testamento, e 2 que a gente vê muito claro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o falso profeta era todo aquele que afirmava falar em nome de Deus, mas no final das contas ele estava falando apenas aquilo que vinha do seu coração. Ele subia, se apresentava perante a nação, falava, eis que digo o que o Senhor está falando, assim diz o Senhor. Mas no final ele estava falando e anunciando apenas as verdades e as orientações que vinham do seu coração. Ele se dizia ser um arauto mensageiro do Senhor, mas ele falava apenas
o que lhe agradava e o que lhe trazia benefício. Dessa forma, o falso profeta não é uma exclusividade dos nossos dias, né? Como a gente falou de manhã aí, de alguns cidadãos que pregam prosperidades e tudo mais. Isso não é exclusividade nossa, da nossa época. Sempre houve, sempre haverá na história da humanidade pessoas se levantando e falando em nome de Deus mentiras e inverdades, procurando benefício próprio. E aí eu queria queria ler com vocês um texto de Jeremias. Abram lá em Jeremias e vamos ver o que o Senhor fala desses falsos profetas, como eles estavam afetando a nação de Israel e prejudicando. Jeremias 23 vai trazer um relato bem interessante. Jeremias 23. Depois em casa você pode ler, eu vou só ler alguns versículos, mas é do 13 ao 32. Do 13 ao 32, Jeremias expõe uma crítica pesada do Senhor contra os falsos profetas que estavam vivendo naqueles dias. Olha o que o versículo 16 fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vocês profetizam, e vos enches de vãs esperança. Parece familiar? Profetas que se levantam e falam e nos enchem de esperança. Eles falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, que desprezam ao Senhor. O Senhor disse: paz vocês tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, ainda que a pessoa viva na dureza do seu coração, esses profetas dizem: não virá mal sobre vós. Versículo 21. Eu não mandei esses profetas, é o Senhor falando. Todavia, eles se levantaram e foram correndo até vocês. Eu não lhes faleis a ele. Contudo, eles continuam profetizando. Mas se tivessem estado no meu conselho, no conselho do Senhor, então teriam feito vocês, o povo, ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Versículo 25. Eu tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que clamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando isso vai continuar? Os quais, esses profetas, cuidam em fazer com que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o, fale como sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Também parece super atual, né? Pessoas se levantando, falando que sonharam e profetizando. Interessante. Foi Jeremias isso aqui, tá? Não fui eu não. 31. Portanto, o Senhor falando: eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: o Senhor disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles não apenas sonham, mas os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu nunca vos enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, disse o Senhor. Rapaz, é mais até como se fosse abrir um jornal de hoje, né? Super atual, né? Super atual. Sempre houve profetas, pessoas se levantando, sonhando e falando mentiras, coisas que o Senhor não tinha mandado. E o mais interessante nesse relato de Jeremias é o mal que essas pessoas causavam. Elas desviavam o povo do caminho do Senhor.
O poder que esses falsos profetas tiveram no Antigo Testamento era justamente esse. As pessoas, por não conhecerem as Escrituras, não conhecerem o seu Deus que adoravam, acabavam aceitando a direção desse líder, que se colocava como espiritual, ainda que ele falasse mentiras e coisas que iam totalmente contrárias ao Senhor, eles seguiam. Como a gente vê hoje. A gente vê hoje, posso citar o nome de algumas igrejas, de alguns líderes que fazem exatamente isso. Venda seu carro e entrega aqui que o Senhor vai dar em dobro. Já ouviram isso? Não já? Eu sonhei que você vai ser não sei o quê, que você vai ter um filho, que você vai ser... Posso citar diversos nomes. Já citei de manhã, não vou citar de novo, porque eu estou meio ruim de nome desse pessoal aí. Mas isso sempre existiu. Sempre houve falsos profetas. E como disse, a maioria deles tem o propósito de angariar, de trazer benefício para si mesmo. Poderia dar muitos outros exemplos, eu não vou ler porque isso cansa, mas se você ler 1 Reis 13, você vai ver um profeta que se levanta, o Senhor levanta um profeta para falar contra a nação de Israel, e ele dá uma ordem clara para o profeta: você vai entrar na cidade, você vai pregar, e depois você vai sair por outro caminho, você não vai beber água na cidade, você não vai comer nada, você vai simplesmente pregar a minha palavra e vai embora. O profeta obedece perfeitamente. 1 Reis vai trazer esse relato. Ele faz isso, ele chega na cidade, prega e sai por outro caminho. Havia um falso profeta naquela cidade, que ele ouve a mensagem que o profeta tinha falado, e ele fala o seguinte para os seus filhos: me prepara um jumentinho, pega a minha Ferrari, que eu vou atrás desse profeta. Ele segue o profeta, chega no profeta e fala: olha, vem até minha casa, vem comer e beber, descansar um pouco da viagem. O profeta fala: não, o Senhor falou que eu não posso fazer. O profeta fala para ele, o segundo profeta: não, mas eu recebi um sonho do Senhor, e o Senhor falou que era para você ir para a minha casa. E aquele profeta não obedece a ordem do Senhor, vai até a casa do homem e desobedece. Se você ler todo o relato em 1 Reis, esse profeta é morto por um leão. O Senhor fala que a sua penalidade por desobedecê-lo é ser morto e não ser enterrado. Se você ler em Números 22, 24, você vai ler a história do profeta Balaão, que foi contratado para profetizar contra a nação de Israel. E ele tenta por diversas vezes falar e amaldiçoar a nação de Israel, e o Senhor o impede de falar, transformando as suas maldições em bênção. Mas se você ler Apocalipse 2,14 e Números 31, de 7 a 16, você vai ver que esse profeta chamado Balaão, ele ensina aquela nação de como eles poderiam perverter e desviar o caminho dos israelitas, a ponto de conseguir introduzir dentro da nação de Israel, sob a liderança de Josué, a adoração a outros ídolos, a adoração a outras pessoas, a outros deuses. E assim você vai ler nos livros de Reis e Crônicas, muitas outras histórias, onde os reis são orientados erradamente por falsos profetas, a abandonarem o caminho do Senhor e a seguirem um caminho falso. Talvez o exemplo mais famoso aí que vocês conheçam sejam as esposas de Salomão, que agiram como falsos profetas também. Conhece 1 Reis 11? Vamos lá, esse dá para ver. 1 Reis 11, de 1 a 6. 1 Reis 11, de 1 a 6. O homem mais sábio depois de Jesus que viveu nessa terra, o homem mais sábio, diz assim, 1 Reis, primeiro livro de Reis, 11, de 1 a 6. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque elas desviarão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas, contudo, Salomão se apegou a essas mulheres apaixonadamente. E aí o 3 para mim é estranho, né? Ele teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Ô rapaz que gostava de mulher, dá trabalho. E suas mulheres, mas o final para mim é o mais terrível, né? É esse monte de mulher, e suas mulheres desviaram o seu coração.
desviaram. E aí o 4, e o 5 e o 6 vai falar que eles seguiam outros deuses. Essa foi a consequência. Esse é o poder que o falso profeta tinha no Antigo Testamento, de desviar e levar para longe do Senhor. Até o mais sábio, como Salomão, caiu nesse erro de ser desviado por pessoas que adoravam outros deuses. Não necessariamente as mulheres eram profetas, mas esse é o perigo do falso ensino. Ele nos desvia do verdadeiro ensino. Acho que essa é a coisa mais prejudicial que os falsos profetas fazem. Eles ensinam de uma forma tão ludibriante, tão bonita, que acabamos sendo levados e aceitando um ensino que não é verdadeiro. O interessante de olhar para o Antigo Testamento é que na lei do Senhor havia uma maneira, uma regra, uma lei que o Senhor tinha dado que protegia o povo desses falsos profetas. Se você abrir em Deuteronômio 18, você pode abrir em casa, 18 de 15 a 22, você vai ver que o Senhor dá basicamente uma lei que era para testar, o povo tinha que fazer e testar e avaliar se aquela pessoa era um falso profeta ou não. O que estava nessa lei? Basicamente bastava, a nação tinha que ouvir a pessoa, chegava na nação um profeta falando: eu sou um profeta do Senhor. Como nós vamos avaliar se ele é realmente um profeta do Senhor ou não? A lei de Moisés falava: você vai deixar essa pessoa falar e ela vai profetizar. Se o que ela falou ela se cumprir, vírgula por vírgula, ponto por ponto, ele é um mensageiro meu, é um mensageiro enviado do Senhor. Se não se cumprir o que ele falou, ele é um falso profeta. E a consequência é, vamos abraçá-lo. De jeito maneira, né? A consequência era a morte por apedrejamento. Era essa a consequência, por se fingir ser um líder, um guia que o Senhor não tinha mandado. Mas mesmo essa válvula de escape aí, essa válvula de retenção, ela era de certa forma limitada. Porque a pessoa se apresentava, digamos assim, que eu chegando na igreja hoje falo para vocês: eu sou um profeta do Senhor, um varão valoroso, ó, pega essa aí, um varão valoroso que se apresentou e o Senhor me trouxe aqui para anunciar a mensagem dele. E aí eu começo a pregar: vocês estão no Antigo Testamento, assim, tá bom, então fala, Fábio, fala que teu servo ouve, né? E eu falo: como eu vou avaliar isso? Era limitada essa barreira que o Senhor tinha colocado, porque eu tinha que esperar o que eu falar, o que o Fábio falou, se isso ia acontecer ou não. Às vezes isso poderia demorar um ano, um mês, um dia. Então tinha um certo limite essa lei que o Senhor tinha dado, porque você tinha que passar um tempo esperando aquilo acontecer. E nesse período, o rapaz continua ensinando. Mas, em contrapartida, o Senhor já tinha colocado na sua lei que o povo deveria conhecer a sua lei, deveria conhecer os seus mandamentos. Então, apesar de ter essa lei de Deuteronômio, o povo avaliaria, enquanto o profeta estivesse falando, se o que ele estava falando estava de acordo com o Senhor, até que a sua profecia se cumprisse ou não. Você percebe quantos exemplos a gente viu aqui no Antigo Testamento de falsos profetas? E todos eles, as consequências causadas para a nação foi de afastamento do Senhor. Se você ler a gente está na leitura anual, se você estiver seguindo aí, quando a gente acabar o livro de Malaquias, você vai ver que a nação de Israel, por dar ouvidos constantemente a falsos profetas e se desviar, a consequência de toda a nação foi guerra e o exílio, ser levado como escravo para uma outra nação. O Antigo Testamento mostra que a nação, mesmo tendo o livro, que seria todo o Antigo Testamento, ela se desviou e ouviu esses falsos profetas, recebendo a consequência de um afastamento das consequências que tinham na lei, que era o exílio e diversas guerras, subjugação das nações. Mas talvez você esteja pensando: isso foi só no Antigo Testamento, no Novo isso não aconteceu.
Pelo contrário, no Novo Testamento a gente encontra também muitos relatos de falsos profetas. E aí eu quero citar basicamente 2 grupos que a gente vai encontrar no Novo Testamento, que eu creio que ainda está hoje entre o nosso meio em vigor, esses 2 grupos. O primeiro grupo de falsos profetas são os falsos profetas que ensinavam descaradamente, em certo momento do seu ministério, mentiras e desviavam os cristãos. Então, nesse sentido, eles eram muito parecidos com os profetas do Antigo Testamento. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai encontrar em todas as cartas de Paulo, em Gálatas, por exemplo, nas cartas de João, nas cartas de Pedro, diversas vezes os apóstolos orientando e advertindo a igreja para que eles tomem cuidado com esse grupo de falsos profetas, porque eles destroem, desorientam e levam a igreja para um caminho longe do Senhor. Quer ver? Vamos ver só 2 textos. Abre em 2 Pedro 2, versículos de 1 a 3. O apóstolo Pedro, o Pedrão, escrevendo às igrejas, olha o que ele fala sobre esse grupo de falsos profetas. 2 Pedro 2, versículo 1 até o 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim, e aqui ele está se referindo ao povo de Israel, à nação de Israel, assim também haverá entre vós, a igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, sem vergonha, né? Não tem nem escondido, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E o mais triste é que Pedro fala: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também esses profetas, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para essas pessoas, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Dissimuladamente, heresias destruidoras. Estamos falando no meio da igreja. Você está em 2 Pedro, vira umas páginas e vá para a 3 João 1, de 8 a 12. Olha o que o João fala também, o apóstolo João. 3ª carta de João, só tem um capítulo, né? Versículos 8 a 12. João está escrevendo para uma pessoa, e ele diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Isso eram as pessoas que chegavam, os irmãos que chegavam na cidade, era costume a igreja receber em suas casas. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, ótimo nome para se dar para uma criança aí, quem for engravidar, que gosta de exercer a primazia entre os irmãos da igreja, ele não nos dá acolhida, ele não acolhe os cristãos que chegam, os missionários. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, falarei a toda a igreja as obras que ele pratica, proferindo contra nós, até contra o apóstolo João, palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como ainda impede que a igreja receba os irmãos em casa e os expulsa da igreja. Olha que rapaz interessante dentro da igreja. É um cidadão interessante para a gente ter no meio da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, esse cidadãozinho, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. É interessante, porque nos 2 casos, tanto de Pedro quanto de João, eles estão falando de pessoas, de líderes que têm influência dentro da igreja, que a igreja recebe, de certa forma coloca numa posição de liderança, e essa pessoa desvia
No caso de João aqui, é até uma situação interessante de impedir que a igreja toda receba os cristãos que estavam indo visitar, passando, provavelmente os missionários, como o apóstolo Paulo. Perceba a influência que essas pessoas tinham na igreja. Não era um Zé Ninguém como eu e o Gabriel aqui, que fala e a gente toma um tapa na orelha e pronto, acabou. Não, essas pessoas tinham influência. Diótrefes, a ponto de impedir que os próprios irmãos da igreja recebessem em sua casa e ainda expulsava do culto. Não era qualquer pessoa, eram líderes que estavam ensinando e pervertendo o caminho do Senhor e levando toda a igreja a se desviar, como 2 Pedro fala, alguns descaradamente ensinando heresias. Acho que o mais terrível, a consequência mais terrível é essa: a igreja receber, aceitar com carinho e o final, o resultado, ela se afastar do Senhor. O propósito era justamente ao contrário, receber um líder para estar mais próximo do Senhor, mas a consequência é ela se afastar do Senhor. Vocês percebem como esse grupo é extremamente perigoso e prejudicial para a igreja? E que ele não necessariamente ele aparece, e eu gosto do exemplo que Jesus fala, que eles são vestidos de ovelhas. Ele não vem com uma pele ou com uma mensagem necessariamente destruidora, que de cara você ouve e fala, não dá para aceitar esse ensino. Ele fica na igreja, ele perverte e vai aos poucos mudando os conceitos, os marcos, os fundamentos, até o ponto que a igreja está totalmente desviada. Percebe o perigo disso? Por isso que Jesus coloca no Sermão do Monte. Muito interessante. São lobos que querem destruir, devorar o rebanho, a igreja, mas estão vestidos em pele de ovelha. Essa descrição que Jesus usa. O segundo grupo de falso profeta que eu quero destacar, que você vai encontrar no Novo Testamento todo, é um grupo que ele é extremamente zeloso, ele ama a Deus, mas ao invés de ensinar a palavra de Deus, ele ensina a interpretação cultural da lei, a sua interpretação pessoal das Escrituras, e até o ponto de tornar essa interpretação superior às Escrituras. Talvez o grupo mais famoso, aí cabe aqui bem, seja o grupo dos fariseus. Os fariseus faziam isso. O Sermão do Monte, se vocês ouviram isso, e não é assim que a lei fala, mostra muito claramente isso. Eles olham para a lei, essa palavra que a gente tem hoje, eles leem e falam e tentam interpretar e traz uma interpretação diferente do conceito da ideia que a lei queria trazer. A gente vai ver esse grupo em todos os 4 evangelhos trabalhando. Acho que é o grupo que mais se destaca aí, mas há outros. Os escribas faziam a mesma coisa, os saduceus do Novo Testamento. Há outros exemplos. E é interessante porque os fariseus, eles talvez sejam o grupo mais parecido dos cristãos. Seja o grupo que a gente consiga mais se enquadrar e olhar e falar, esse pessoal parece ser um cristão. Porque eles eram zelosos, eles não faziam aquilo porque eles não amavam a Deus. A tentativa de interpretar e trazer regras para o povo era tentar conduzir o povo realmente ao Senhor, a amar ao Senhor, a conhecer ao Senhor. Mas, como a gente viu ontem no curso, o perigo da gente não conseguir interpretar corretamente as Escrituras fazem que a gente distorça o princípio universal, como a gente viu ontem. Aí vocês procurem a Jacira e a Lu ali, elas vão explicar o que é o princípio universal da lei do Senhor, e distorce para normas culturais. Eu coloquei alguns exemplos aqui de normas que em muitas igrejas se aplicam, foi os que eu lembrei, talvez você tenha outros. Alguns exemplos são, e talvez você já tenha ouvido isso, crente não pode ir de jeito nenhum ao cinema. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. O pastor Tiago falou ontem que tinha uma época que o seminário, era uma regra do seminário, a pessoa que fosse para o seminário, ele assinava o termo de que ele não podia ir para o cinema.
E ele explicou o contexto que antigamente os cinemas eram associados com filme pornográfico, não tinha essa divulgação, essa acessibilidade que tem hoje. Mas ainda há hoje em dia seminários, eu conheço um em especial, que se a pessoa for estudar lá, ela tem que assinar um termo, que ela não vai no cinema, de jeito e maneira. E se você quebra essa regra, você pode ser expulso do seminário. Mas há irmãos de igrejas que ensinam isso. Outro, quer ver? Cristão verdadeiro não pode usar cor X no ano novo. Já ouviu essa também? Cor X no ano novo? De jeito e maneira. Ah, mas onde é que está isso nas escrituras? Eu entendo o conceito que as pessoas colocam nas cores da roupa íntima que você usar no ano novo vai trazer prosperidade, se for amarelo, né? Isso é uma besteira. Quem é que já ficou mais rico por usar uma roupa íntima de uma cor diferente ou conseguir um relacionamento? Isso é a maior besteira. Mas há cristãos que, para tentar se separar, colocam isso como uma verdade absoluta. Não importa se está na Bíblia ou não. O cristão não deve usar de forma nenhuma. Uma outra que a gente passou o ano passado, talvez, é: cristão não vota na direita ou na esquerda. E isso é impossível um cristão votar nesse ou naquele. Essa também eu ouvi bastante o ano passado. E outras, tem muitos outros exemplos. Esses foram os poucos que eu lembrei. Nessas coisas o Senhor me limita da minha memória, porque há muitas outras questões. Mas percebe como é muito comum nós, como os cristãos, estabelecermos muitas vezes aspectos que são culturais, que não são regras que as Escrituras estabelecem, e nós colocamos como lei do Senhor, como uma regra que a igreja deve seguir. Eu não falei de uma, pastor tem que pregar de paletó. Essa eu já ouvi também, Graças a Deus vocês não são tão rígidos assim, né? Hoje eu estou mais bonitinho, mas no verão pregar de paletó e gravata dá um trabalho danado, né? Mas são regras culturais que a igreja estabelece ao ponto de colocar no nível de autoridade das Escrituras. Assim diz o Senhor. É isso que os fariseus faziam. Eles estabeleciam interpretações das Escrituras, leis culturais, e colocavam no mesmo patamar que as Escrituras. Percebe que a gente se parece, em alguns momentos, muito parecido com os fariseus? Todas as vezes somos assim. Deveríamos olhar com mais graças aí. Esse grupo é tão perigoso quanto os outros, porque essas leis que estamos falando são leis culturais, são mandamentos que não necessariamente estão nas Escrituras. Algumas questões são boas, elas trazem, nos livram de pecar ou de uma consequência maior, mas elas não são mandamentos do Senhor. Esse era o perigo que esse grupo onde os fariseus estavam. Estabelecermos regras que a Bíblia não fala. Nesse sentido, você está se colocando na posição de um falso profeta. Você está colocando uma verdade e estabelecendo ela como lei do Senhor que a Bíblia não diz. É um perigo também, porque a tendência é tornar a igreja legalista, como o grupo dos fariseus era. Você tem que seguir diversas regras e acaba abandonando o principal, o que as Escrituras nos oferecem, o que as Escrituras nos ensinam. E assim como os outros, é tão perigoso quanto. A gente se afasta do livro mais precioso que tem, o livro que se revela o nosso Deus, a sua vontade, a sua verdade. Todos esses grupos, a consequência é a mesma: desvia a igreja da verdade do Senhor e do Senhor. Esse é o perigo que o falso profeta causa. Acho que deu para entender a amplitude, alguns tipos de falsos profetas e a consequência que eles trazem para a igreja. Assim, Jesus mostra no versículo 15, ele inicia mostrando como esse grupo é perigoso. E por isso que esse texto está aqui. E eu vou falar de novo. Jesus mostra que esse grupo, ele se apresenta, ele se coloca na igreja não como lobo, não como uma pessoa já ensinando heresia logo de cara. Ele se apresenta como ovelha. E aí, no decorrer, ele mostra que a intenção do seu coração é destruir, devorar, dizimar aí, de certa forma, as ovelhas.
E talvez a pergunta que deveria surgir nesse ponto do sermão, já estamos caminhando para o final, é: como a igreja então deve se preparar e evitar esse tipo de pessoa que é tão perigoso para a igreja? E como identificar quem são essas pessoas, para que fujamos dela e até expulsemos da igreja? A resposta está clara aí no texto que Jesus já falou. Jesus usa uma ilustração muito simples, muito clara para mostrar, que é o exemplo da árvore. A continuação do texto do 16 ao 20. Jesus fala aqui: pelos frutos conhecereis. A árvore boa, ela produz fruto bom. A árvore má produz fruto mau. Nenhuma árvore pode dar algo que ela não produz. Nenhuma árvore produz algo que não é natural dela. Você não vai num pé de laranja colher maracujá. Isso não existe. Você não vai num pé de laranja boa, que dá laranja boa, você não vai colher laranjas ruins e azedas. Você vai colher laranjas boas. Essa é a ideia. Jesus mostra que é impossível uma árvore gerar de si mesma algo que não produz dela, algo que não é natural dela, algo que não é da sua natureza. Nesse sentido, aplicando aos falsos profetas, o profeta ele vai conseguir, esse falso profeta vai conseguir enganar a igreja e os crentes apenas por um tempo. Porque em algum momento do seu ministério, da sua atuação, vai ficar muito claro quais são as suas intenções e quais são os seus ensinos, as suas convicções, os seus pensamentos, as suas atitudes. Elas vão se revelar. É muito interessante que Mateus 12:34 e Lucas 6:45, Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca transborda em algum momento aquilo que o nosso coração está cheio. Como eu diria na nossa antiga igreja, a gente costumava falar que em algum momento a máscara da pessoa cai. Ela pode atuar muito bem, mas em algum momento ela cai, a máscara cai e as suas intenções e o seu ensino é revelado. Não tem jeito, transborda para fora. Só que há um porém aí, caminhando agora realmente para o final, para concluir, há dois desafios que eu quero deixar aqui pensando nesse texto e pensando na destruição que os falsos profetas causam. O primeiro desafio é para nós, igreja, crentes. Nós só conseguiremos perceber o falso ensino se a gente conhecer a verdade. Abra lá em Hebreus 5, versículos 11 a 14. É um texto muito conhecido. Hebreus 5, de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vocês se tornaram tardios em ouvir. Pois com efeito, vocês cristãos, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido da sua conversão, tendes novamente necessidade de que alguém vá até você e vos ensine de novo. Quais são, não é ensinar de novo as coisas difíceis. Essa pessoa tem que ir ensinar de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, as coisas básicas da fé. Assim, vocês, igreja, se tornaram como necessitados de leite e não como alimento sólido, como uma criança. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática constante tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Percebe que a carta aos Hebreus está falando para os cristãos que decidiram se tornar tardios em ouvir. E aí o primeiro desafio é, como igreja, como cristãos, a nossa tarefa é se empenhar em tornarmos maduros. Enquanto a gente ficar no leite, escolher, e aqui é uma escolha que o texto fala, escolher se tornar uma criança, não aprender, não se desenvolver, qualquer falso profeta que chegar ensinando qualquer coisa,
você vai aceitar, porque você não conhece as Escrituras, você não tem as suas faculdades treinadas, como o finalzinho do texto fala, para perceber o que é bom, o que realmente é palavra do Senhor e o que não é. Você é uma criança. Diz uma ilustração, vou tentar apontar essa ilustração, se vocês conhecem, me perdoa, mas diz uma ilustração que conta-se que uma pessoa, quando vai trabalhar no banco, pode escolher qualquer banco aí, e ela vai trabalhar no caixa do banco, ou seja, ela vai trabalhar contando dinheiro, os milhares de dólares do Wilson, do Arilson e do Ezequiel aí, ó. Essa pessoa, quando ela vai, ela passa por um treinamento intenso, contando, analisando, avaliando as notas de reais ou de dólares, no caso do Wilson aqui, e vendo as características, a textura, a numeração, a marca W e tudo mais. E no meio do processo do treinamento, o pessoal costuma colocar uma nota falsa. E normalmente essa pessoa, depois de um período de treinamento, ela pega logo de imediato, ela percebe qual que é a nota falsa. Por que ela percebe? Porque por muito contato com a nota verdadeira, ela consegue sentir, reconhecer, ver, enxergar os pontos de verdade. E enxergar qual é a nota falsa. A mesma coisa vale para nós. Se a gente quiser descobrir se o ensino que a gente está ouvindo é verdadeiro, nós temos que nos encher diariamente do estudo das Escrituras, com a verdade. Não é conhecer e assistir o que os outros e os falsos profetas ensinam, não. É se encher do conhecimento da verdade do nosso Deus. Porque aí, a partir do momento que se apresentar alguém ensinando algo que é mentiroso, opa, você de imediato você percebe, não, isso aí, meu irmão, você falou bonito, minha irmã, você falou muito bem, mas isso não condiz com as Escrituras. Você consegue abrir e mostrar que a palavra de Deus fala isso? Esse é o primeiro desafio. O nosso papel é lutarmos diariamente para nos tornarmos maduros, nos desenvolvermos, conhecermos esse livro que a gente chama de verdade, de palavra do Senhor. Isso dá trabalho, eu sei que dá trabalho, mas essa é a nossa tarefa. Só assim como igreja estaremos preparados para lutar contra, nos colocarmos contra o ensino que é falso, que é apresentado de forma sutil. Nenhum erro ele aparece de forma escancarada. No ensino do seminário, quando a gente fez uma matéria de aconselhamento, eu e a Jéssica, a gente ouviu um pastor que a gente gosta bastante. E ele falava, nenhuma pessoa acorda do dia e fala, hoje eu vou adulterar com outra pessoa. Nenhuma pessoa faz isso. Nenhuma pessoa acorda e fala, hoje eu mato aquele cabrinho ali chamado Gabriel, um budoguinho, e pronto, acabou, eu estou com raiva dele. Ninguém faz isso. São várias concessões que você vai abrindo diariamente. Você nutre ira num dia, nutre ira no outro, até que você ganha a ação de matar uma outra pessoa ou de adulterar. Você começa a se relacionar com uma mulher no trabalho, você vai dando abertura, vai ouvindo, até o ponto de você, não, estou apaixonado por ela, vou adulterar e ponto. A mesma coisa é com a falsa doutrina. Você ouve um pouquinho ali, um pouquinho no outro dia, um pouquinho no outro dia, quando você vê, você já está aceitando como verdade o falso ensino. Por isso, o cuidado que a gente deve ter também, hoje, nesse mundo de tecnologia, com as pregações que a gente ouve fora, com os ensinos que a gente ouve fora. Mas a base principal é, se você está fortalecido, se alimentando, aprendendo, se tornando maduro e conhecendo a verdade, você vai conseguir reconhecer o falso ensino. O último desafio que eu queria trazer em cima desse texto é para todos nós que ensinamos, e isso vale para a igreja toda, não é só para os pregadores, para os professores, como eu disse de manhã. Em algum momento você está ensinando, seja no aconselhamento, seja no discipulado, seja quando você está exortando alguém, quando você está exercendo misericórdia, consolando, em algum momento você está ensinando alguém. Por isso esse desafio também é para todos nós. E eu não conheço a motivação do coração de vocês, mas o texto mostra que talvez, às vezes, a nossa motivação pode ser errada. E aí é um alerta que eu coloco para
para mim, em primeiro lugar, e para os pregadores, para quem exerce ensino, mas para toda a igreja, é de avaliarmos qual é a intenção do nosso coração. Nós precisamos nos avaliar. A continuação do texto de semana que vem, o Messias vai trazer, que havia pessoas, líderes, que faziam milagres e achavam que eram salvos, e quando ele chega na presença de Jesus, é a continuação do texto, eu não quero dar muito spoiler, porque o Messias vai falar, Jesus vai falar: afasta de mim, eu nunca te conheci. Então é um desafio que eu preciso fazer para nós nos avaliarmos e olharmos a realidade do nosso coração, a realidade do nosso ensino. Talvez, é meu dever falar isso, e talvez choque vocês, mas é meu dever, o texto está mostrando isso. Que talvez nós estejamos trazendo no nosso ensino orientações e uma mensagem que ela se baseia no que eu acho, não no que as Escrituras falam. E aí o meu desafio, o meu alerta é que você avalie o seu coração, o seu ensino e decida realmente se converter e ensinar o que as Escrituras falam. O meu alerta a nós e a todos que ensinam é que um dia nós daremos conta de tudo que nós ensinamos ao Senhor, nós daremos conta ao Senhor. Se ensinamos errados ou não, nós daremos conta de tudo ao Senhor. Por isso devemos nos avaliar e avaliar o nosso ensino. Mas assim como a Bíblia ensina, o Senhor é longânimo, e 1 João acho que traz isso muito claro, 1 João 1,9. Se a gente se avaliar e perceber que há algo errado no nosso ensino, há algo errado na nossa motivação, se a gente se arrepender e confessar, o Senhor nos perdoa. Assim, quem ensina, e de novo todos nós ensinamos, avalie o que você tem ensinado. Você pode estar desviando a igreja de Cristo. Avalie a sua motivação. São as duas questões que eu vou trazer hoje. Que nós nos tornemos maduros, procuremos, nos esforcemos, ser maduros, conhecermos a verdade dia a dia, e que a gente avalie realmente o nosso ensino. Estamos ensinando outras pessoas. Eu creio que como igreja a gente vai lutar para que o verdadeiro ensino na nossa igreja seja baseado e fundamentado nas Sagradas Escrituras. E que continue isso. Essa eu tenho certeza que é a motivação e a esperança de todos nós. E assim como os reformadores lutaram pelos 5 solas, eu creio que essa é a nossa motivação. Se você não conhece os 5 solas da reforma protestante, são sola Escritura, somente as Escrituras, solo Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli fide, somente a fé, e soli Deo glória, somente a Deus glória. Pegando aí o gancho, eu quero falar só do primeiro, que como igreja a gente perceba a importância da beleza e da importância realmente da palavra de Deus, das Escrituras. E que assim como os reformadores falaram, que a nossa motivação ao ensinar e todo o nosso ensino, todo o nosso conhecimento seja somente nas Escrituras, não no que eu penso, somente nas Escrituras. Assim eu quero encerrar dizendo que não aceitaremos, pelo menos esse é o voto que eu estou fazendo e desafiando vocês, não aceitaremos nada além das Escrituras. Somente as Escrituras, que somente as Escrituras sejam ensinadas por nós. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por a Tua palavra, que é tão clara, tão límpida, e nos ensina, nos confronta e nos direciona, Senhor. Nos ajude como igreja a nos crescermos diariamente, constantemente, nos empenharmos a amadurecermos, a conhecermos a Tua palavra, Senhor, para que a gente seja crentes maduros, que consigam observar o ensino dos falsos profetas, Senhor. Protege a Tua igreja, protege, porque o Senhor sabe que surgirá falsos profetas tentando destruir a Tua igreja, Senhor. Levante e coloque sempre líderes na nossa igreja e na Tua igreja espalhada pelo mundo, que elas protejam e se baseiem esse ensino somente nas Escrituras, Senhor. É o que oramos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.